Bom dia, pessoal. Vou dar início ao nosso seminário da disciplina de Biologia dos Invertebrados 2. O tema do nosso seminário é Invertebrados Peçonhentos. A minha equipe é composta por Eduardo Melo, Giovana Maia, Miriam Santos e Rafael Luiz, e eu, Igor Carvalho, que vou estar apresentando o seminário para vocês. O nosso seminário está dividido nos principais tópicos: peçonha e veneno, mecanismo de ação do veneno, coloração aposigmática, invertebrados peçonhentos, estrutura inoculadora, os principais invertebrados peçonhentos do Brasil e sua importância médica. Antes de falar dos invertebrados peçonhentos, precisamos entender alguns conceitos. Dentre eles, o que seria veneno? Veneno é uma substância tóxica que causa efeito quando ingerida. Já a peçonha é uma substância tóxica que causa efeito quando inoculada. Diante disso, podemos concluir que os invertebrados peçonhentos são aqueles que possuem uma estrutura inoculadora de veneno, ou seja, possuem uma estrutura para inocular o veneno. Temos aqui nessa figura as quelíceras, que são as estruturas inoculadoras de veneno das aranhas. Já os venenosos não possuem essa estrutura inoculadora de veneno. Temos aqui como exemplo o sapo ponta de flecha. Pode ser que ocorra alguma exceção, mas no geral os animais venenosos eles produzem o veneno em órgãos ou em tecidos. Nesse sapo aqui, o veneno é produzido aqui nesse tecido, na sua pele. Já os peçonhentos, eles produzem seu veneno em glândulas especializadas, denominadas de glândulas de veneno. E esses invertebrados peçonhentos, eles são classificados nos passivos e ativos. O invertebrado peçonhento passivo é aquele que inocula o veneno decorrente de uma ação da vítima. Ou seja, como podemos ver aqui nessa figura, temos uma lagarta. Digamos que uma pessoa toque nessa lagarta, vai causar uma queimadura. Só que esse acidente foi provocado com uma ação da vítima, que foi lá e tocou. Já o peçonhento ativo é aquele que inocula o veneno com a ação decorrente do agressor. Como, por exemplo, aqui temos o escorpião. Esses invertebrados, a função da peçonha para esses invertebrados é basicamente alimentação e defesa. Eles usam essa peçonha para capturar e também para digerir o alimento. Já a função de defesa pode ser defesa tanto individual como coletiva. Exemplo de defesa individual, podemos usar os escorpiões. De defesa coletiva, podemos usar as abelhas, que também podem atacar individual ou coletiva. Como eu havia falado no slide anterior, essa peçonha ela é produzida em glândulas especializadas denominadas de glândulas de veneno. E essa peçonha ela é injetada na vítima com estruturas que perfuram. Essas estruturas que perfuram são chamadas de aparelho inoculador, que pode ser ferrão, pode ser aguilhão, pode ser as quelíceras das aranhas e entre outras. Vou mostrar essa figura aqui, a figura de um escorpião. Aqui no final do seu opistossoma temos a glândula de veneno, que é essa bolinha amarela. E aqui temos o seu ferrão. Esse ferrão ou aguilhão, ele é oco. A grosso modo é como se fosse uma agulha. Então, como é que ocorre a inoculação do veneno? Vou usar o exemplo desse escorpião. Esse escorpião ele crava esse ferrão na vítima. A cravar esse ferrão na vítima, vai ocorrer uma contração dos músculos ao redor dessa glândula de veneno, pressionando, e com isso esse veneno vai ser inoculado na vítima, causando assim reação de paralisia e de dor no local da picada. Ao ser inoculado esse veneno no organismo, esse veneno tem diversas ações. Temos a ação proteolítica, que é quando o veneno age
provocando a necrose do tecido. Temos a ação neurotóxica, que é quando esse veneno ele age no sistema nervoso central, provocando paralisias, insuficiência respiratória. Temos a ação hemolítica, que é quando esse veneno age destruindo as hemácias do sangue, e a ação anticoagulante é quando o veneno ele age impedindo a coagulação sanguínea e consequentemente provocando hemorragias. Picada de aviso. O que seria picada de aviso? Picada de aviso é uma picada quando não há a inoculação do veneno. Não é interessante que esses invertebrados peçonhentos eles saiam inoculando esse veneno à toa. Não é interessante para eles. Então, por isso, eles emitem essa picada de aviso, essa picada que não há a inoculação do veneno. Por exemplo, não é interessante que um escorpião ele sai inoculando veneno aí à toa e usa esse veneno em uma pessoa. Então, eles podem dar essa picada de aviso, não ocorrendo essa inoculação do veneno. Só que no geral, na maioria dos casos, sempre vai ocorrer a inoculação do veneno. Mas existe esse tipo de picada que é chamada picada de aviso ou picada seca. A maioria dos invertebrados eles possuem um padrão de cores chamativas. Os artrópodes, principalmente os artrópodes, possuem um padrão de cores variadas e chamativas. Esse tipo de padrão de cores chamativas e variadas é denominado de coloração aposimática. É uma coloração que emite aviso, emite alerta. Quer dizer que o animal ele é peçonhento, ele contém veneno, contém peçonha. Então, como podemos ver a figura aqui dessa água-viva, nos seus tentáculos tem a coloração vermelho e branco. Essa lagarta aqui tem várias cores: preto, branco, laranja, rosa. Essa vespa tem a coloração de amarelo com preto. Essa escolopendra tem um laranja escuro com preto. Só que essa coloração aposimática ela está sujeita ao mimetismo. O que é o mimetismo? Mimetismo é uma semelhança física ou comportamental adotada por uma espécie para imitar outra. Ou seja, a uma espécie adotar um comportamento parecido ou imitar a forma, ela vai estar se livrando dos seus predadores. Como podemos ver aqui nessa figura, temos essa mariposa que na extremidade das suas asas formam a figura de uma cobra. Então, com certeza, essa mariposa vai afastar os seus predadores. Isso seria o mimetismo. O mimetismo tem a função de defesa, ou seja, ele afasta seus predadores, ele usa essa cor, esse mimetismo para se defender. Já a coloração aposimática é uma coloração que emite alerta, emite aviso. Temos outro exemplo de mimetismo, essa lagarta aqui, a Emeroplanes triptolemus, que ela usou a forma de uma cobra, ela ficou totalmente parecida com uma cobra e com certeza isso vai afastar os seus predadores. As esponjas elas servem de alimento para outros animais marinhos, como por exemplo as tartarugas se alimentam de esponjas. Ao observarmos essas esponjas, podemos achar que elas são inofensivas, mas por elas servir de alimentos para outros animais, elas acabaram desenvolvendo compostos químicos tóxicos. Esses compostos químicos eles são inoculados com a ajuda das espículas, que são essas estruturas aqui, em forma de espinhos, que são estruturas de sílica. Essas espículas elas são como se fosse o esqueleto das esponjas. Além dela ajudar na inoculação de veneno, ela também vai conferir a forma das esponjas. Então, essa toxina ela vai estar presente no muco da pinacoderme. E dentro das esponjas, há dois gêneros que causam acidentes em humano, que é o gênero Tenânia e o Neofibulária. Essa aqui é a esponja vermelha, que é conhecida como esponja de fogo. Temos aqui essa esponja de água doce, Cauchy. Lembrando que tanto a esponja do mar quanto a esponja de água doce causam acidentes. Essa esponja de água doce aqui ela causa acidente na maioria das vezes com os indígenas. Ao ter o contato com essas esponjas, essas espículas perfurar a nossa pele, vai causar dermatites, vai causar coceira, dor, bolhas. Eu trouxe aqui uma figura
que mostra um acidente causado por uma esponja. Nessa figura aqui podemos ver um acidente causado por as esponjas. Estima-se que a maioria dos acidentes envolvendo essas esponjas ocorrem em biólogos que fazem coletas para suas pesquisas e também nos indígenas que usam a espícula dessas esponjas para dar consistência na cerâmica. Então acaba tendo um manuseio dessas esponjas de forma inadequada e acaba ocorrendo esse tipo de acidentes. Dentro dos quinidários temos como invertebrados peçonhentos a caravela do mar, que são essas caravelas do mar, e as águas-vivas. Esses animais eles possuem células de defesa altamente especializadas, denominadas de quinidócitos. Esses quinidócitos eles estão presentes nos tentáculos tanto da caravela quanto da água-viva. Nesse tentáculo, em um só tentáculo pode haver vários quinidócitos, e dentro desses quinidócitos está presente a estrutura que inocula o veneno, que é denominada de nematocisto. Esses nematocistos possuem as substâncias urticantes, que quando inoculada na vítima, no caso de humanos, pode causar queimaduras dolorosas e irritação da pele. Trouxe uma figura para ilustrar, mostrar aqui um quinidócito. Aqui temos a célula do quinidócito. Nesse número 1 é o filamento, o número 2 é os espinhos, o número 3 é o quinidocílio. Esse quinidocílio é como se fosse o gatilho do quinidócito. Esse nematocílio ele vai captar estímulos táteis, e ao sentir a presença de um outro animal vai acionar esse quinidócito e disparar o nematocisto que está enrolado dentro desse número 5 aqui, que é a cápsula do nematocisto. O número 4 aqui é o núcleo. Temos aqui nessa figura mostrando a célula do quinidócito. Esse quinidócito aqui está armado, ele não foi disparado. Aqui podemos ver o quinidocílio, que eu falei que é como se fosse o gatilho. Esse quinidocílio, quando ele sente a presença de um animal, ele dispara esse quinidócito que está aqui, ele dispara esse nematocisto aqui, com esse filamento, perfura a pele e inocula a peçonha. O veneno desses animais, eles causam paralisia, necrose dos tecidos e a destruição dos glóbulos vermelhos, além das queimaduras. No caso da vespa do mar, que é essa aqui, ela tem um veneno altamente potente que pode provocar parada cardíaca e levar o indivíduo à morte. Temos aqui uma figura que representa esse acidente causado por uma água-viva. Podemos aqui ver essas várias marquinhas, como se essa pessoa apanhou com fio. Aqui são essas queimaduras causadas por água-viva. Vários quinidócitos foram disparados e injetaram vários nematocistos na pele dessa pessoa. Temos aqui um vídeo que mostra os quinidócitos disparando o nematocisto. Esse vídeo aqui é um vídeo de microscópio, está em câmera lenta, mostrando aqui esses nematocistos sendo disparados. Temos os poliquetas. O nome poliqueta quer dizer muitas cerdas. Poli vem de muitos, queta vem de cerdas. E é através dessas cerdas que o verme de fogo ele inocula a sua peçonha. Essas cerdas elas são ocas e quebradiças, e quando entram em contato com a pele, elas perfuram a pele, quebram dentro e causam ferimentos e irritação à pele. Já essa família Glyceridae tem um verme que possui uma faringe reversível. Essa faringe ela chega a ter 1/3 do tamanho do corpo do animal e está equiparada com 4 mandíbulas. Nessas mandíbulas, em cada mandíbula contém uma glândula de veneno. Essas mandíbulas podem ser usadas tanto para perfurar quanto para inocular o veneno nas suas vítimas. Assim, aqui nessa figura temos o Glycera, que é o verme dessa família aqui, Glyceridae. E aqui temos o verme de fogo.
Alguns gastrópodes eles podem injetar veneno. Dentre esses gastrópodes que injetam veneno, temos o caracol cônio. Esse caracol ele injeta seu veneno por dentes radulares. Esses dentes radulares eles são curvos e ocos. Então, a peçonha desse gastrópode é uma peçonha que tem ação neurotóxica, que ela vai causar paralisia e pode atingir o músculo respiratório, levando a pessoa a ter uma insuficiência respiratória e provocando a morte. Nessa figura aqui, temos um caracol cônio se alimentando de um peixe. Aqui temos a tromba e nessa tromba está a rádula, e esses dentes das rádulas é a estrutura que está inoculando a peçonha. Dentro dos miriápodes, temos a famosa escolopendra, conhecida como piolho de cobra, mas que na verdade é uma lacraia. Esse animal, o corpo desse animal é formado por 21 segmentos, e em cada segmento contém um par de patas pontiagudas. E é na região da cabeça, na parte basal da cabeça, que estão localizadas as forcípulas. As forcípulas são a estrutura que vai inocular o veneno. Como vemos nessa foto, essa estrutura aqui são as forcípulas. Nessa figura mostra aqui o maxilípede ou forcícula, também conhecida como garra de veneno. Existem várias lendas envolvendo esses animais que causaram várias mortes em humanos. Só que no Brasil não existe casos notificados de morte por esse animal. Só que pode acontecer que algumas pessoas possam ser alérgicas, ter uma reação anafilática a algum componente do veneno, e com isso possa vir a óbito. Mas no geral, a picada por esse animal causam dor intensa, inchaço no local da picada. Dentro da classe dos aracnídeos, temos como invertebrados peçonhentos as aranhas, os pseudo-escorpiões e os escorpiões verdadeiros, que são os escorpiões. As aranhas, ela inoculam o veneno com a estrutura denominada de quelícera. A estrutura inoculadora das aranhas é as quelíceras. Já os pseudo-escorpiões, eles inoculam a peçonha pelos pedipalpos, e é nesses pedipalpos que está localizado as glândulas de veneno. Os pseudo-escorpiões, ele possuem um veneno altamente potente, paralisando as suas presas rapidamente. Só que, embora esse veneno seja altamente potente, não causa efeito nenhum, não oferece risco ao ser humano. Já os escorpiões, eles inoculam o veneno com seu aguilhão, como eu mostrei atrás, e temos aqui essa figura para demonstrar. Temos aqui o seu opistossoma, e no final desse opistossoma está o ferrão por onde vai estar inoculando esse veneno. É ferrão ou aguilhão. Temos aqui nessa figura um escorpião predando um grilo. Ele segura esse grilo com a ajuda dos pedipalpos, e com o seu ferrão ele inocula e paralisa a vítima. Os invertebrados que mais causam acidentes e tem um veneno que causa dano ao ser humano são as aranhas e os escorpiões. Por isso vou falar deles mais à frente. Dentro dos himenópteros temos as vespas, abelhas e as formigas como invertebrados peçonhentos. Temos aqui a vespa assassina, que tem uma poderosa neurotoxina. Temos a vespa falcão, que possui a picada mais dolorosa do mundo. Essa vespa falcão, ela se alimenta de aranhas e também ela deposita seus ovos dentro dessas aranhas, especificamente a aranha caranguejeira. Temos a abelha, que sua picada causa inchaço e dor aguda no local da picada. Temos a formiga bulldog, que inocula o veneno com suas mandíbulas fortes. E temos a formiga de fogo, que tem um mecanismo de inoculação de veneno, onde basicamente ela crava suas mandíbulas na pele da vítima, ancorando, e acaba picando várias vezes a pessoa, inoculando uma grande quantidade de veneno. No geral, esses himenópteros eles inoculam a peçonha com a ajuda de ferrão ou mandíbulas. Os sintomas é dor aguda, inchaço no local da picada, vermelhidão e adormecimento. Só que algumas pessoas possuem reação anafilática a algum componente do veneno. Então, por isso, essas pessoas que possuem essa reação
alérgica ao veneno. Pode evoluir sintomas para febre, queimação, erupção cutânea, coceira generalizada, choque, insuficiência respiratória. Se não tratada logo, pode vir a óbito. No geral, uma pessoa que não possui uma reação anafilática pode ser picado pode suportar até 10 picadas de abelha. Não mais que isso. Pode suportar. Só que a pessoa que tem essa reação anafilática, apenas uma picada pode levar a pessoa a óbito. A maioria desses himenópteros, eles são dóceis, eles não têm um comportamento agressivo, a menos que se sintam ameaçados. Então, se a pessoa fazer barulho, ficar mexendo perto da sua colmeia, e aí ela vai atacar. Elas não são agressivas, pelo menos essa abelha, a Apis mellifera, ela não é agressiva. Já a abelha africana, ela é um pouco mais sensível, mas também não é tão agressiva assim, a menos que ela se sinta ameaçada. As lagartas de mariposa, elas possuem várias cerdas ao longo do corpo. Essas cerdas são finas e estão por todo o corpo do animal. Existem duas famílias que causam acidentes em humanos, que são a família Megalopsidae e a família Saturnidae. Essas cerdas que estão presentes nessas lagartas têm a função de defesa, e elas inoculam esse veneno através dessas cerdas. Quando essa cerda toca a pele, inocula essa peçonha, que pode causar queimaduras, necrose, bolhas e irritação na pele. A família Megalopsidae, ela é conhecida por ter cerdas finas e abundantes por todo o corpo, como vemos aqui nessa foto. Possui várias cerdas finas e por todo o corpo. Já a família Saturnidae, ela possui menos cerdas, e essas cerdas são em formato de pinheiro, como podemos ver aqui nessa outra imagem. Temos nessa outra foto aqui a taturana, conhecida como a taturana, que o nome dessa taturana é a alonômia. Essa alonômia, o acidente envolvendo a alonômia é bastante perigoso, podendo levar à morte. É a única lagarta que causa hemorragia. Esses acidentes são mais graves porque esses animais, eles, como podemos ver aqui na foto, eles vivem em comunidade. Então, quando a pessoa toca, não toca só em um, acaba tocando em vários, a quantidade de veneno inoculado é maior e a pessoa acaba tendo hemorragia, e se não tratada pode vir a óbito. O Butantan, ele produz soro. O nome do soro é o soro antilonômico, para tratar esses tipos de acidentes que envolve esse tipo de animal. A alonômia possui soro, as outras espécies não. Dentro dos coleópteros temos o besouro escorpião, que é o único besouro que consegue inocular veneno. Esse besouro possui esse nome justamente por causa das suas antenas. Essa antena lembra o pós-abdômen do escorpião. Então, por isso ele possui o nome de besouro escorpião. E é através dessas antenas que esse besouro ele inocula o veneno. Como podemos observar a foto desse besouro, ele possui essas cores que facilmente fica camuflado nos troncos de madeira. Esse besouro escorpião, ele é da família do serrapau. Então, por essa cor, ele fica camuflado nos troncos de madeira. Ele é bastante raro, não é fácil de se encontrar. Por isso, há poucos relatos de acidentes envolvendo esse besouro. Mas das pessoas que foram picadas por esse besouro, apresentaram dor aguda, vermelhidão e inchaço no local da picada. Lembrando que ele não oferece nenhum outro risco a mais que isso, a não ser que a pessoa seja alérgica apresenta alguma reação anafilática a algum componente do veneno. Os equinodermos apresentam um corpo arredondado, e esse corpo arredondado, por volta de todo esse corpo, são encontradas várias espículas em forma de espinhos. Essas espículas, elas são ocas e são de carbonato de cálcio. Essas espículas, ao perfurarem a pele, elas quebram dentro, causando
necrose, causando inflamação na pele. As espécies de estrela do mar, ouriço do mar e pepino do mar são peçonhentas. Os ouriços do mar têm um veneno bastante tóxico. A ação desse veneno é hipotensor. O que é hipotensor? É quando o veneno ele age baixando a pressão sanguínea. Tem um efeito hemolítico que causa a destruição das hemácias do sangue e neurotóxico causando a paralisia. No Japão ocorreram vários acidentes envolvendo banhistas que acabaram pisando nesses ouriços do mar e com isso acabaram morrendo afogados decorrente de uma paralisia, porque ele tem a ação neurotóxica que causa paralisia, causa também a insuficiência respiratória, mas quando causa paralisia, se estiver na água, a pessoa acaba morrendo afogada. No geral, não sendo muito grave, esses acidentes ele causam inflamação, edema e necrose do tecido. Como podemos ver nessa foto, a pessoa acabou pisando nesse equinodermo e esses espinhos ficaram cravados aqui no pé dessa pessoa. Os principais invertebrados peçonhentos do Brasil. Os principais invertebrados peçonhentos do Brasil temos as caravelas portuguesas. O maior índice de acidentes envolvendo as caravelas são no período do verão, porque é o período que aumenta a quantidade de banhistas nas praias e com isso acaba ocorrendo uma grande quantidade de acidentes envolvendo esse animal. Temos também as abelhas, as lagartas, as aranhas e os escorpiões. Como mostra esse gráfico, o gráfico demonstrando os acidentes envolvendo invertebrados peçonhentos do ano de 2000 até 2018 no Brasil. Eu não encontrei nenhum outro gráfico mais recente, mas nesse gráfico foi possível observar que a maior quantidade de acidentes é envolvendo aranhas e escorpiões, e por isso eu vou falar nos próximos slides mais sobre as aranhas e os escorpiões. Há 2 gêneros de interesse em saúde no Brasil, 2 gêneros de aranha de interesse no Brasil, que é o gênero Loxosceles, da aranha marrom, o gênero Phoneutra, aranha armadeira. Temos o gênero Lactodectus, que é da viúva negra. Esse gênero Lactodectus no Brasil não existe especificamente essa viúva negra, mas digamos que existe outras viúvas, e essas outras viúvas que causam acidente tem uma simatologia clínica, mas não é um tipo de acidente que possa causar algum risco à saúde, por isso não há uma produção de soro, e os gêneros mais estudados são o Loxosceles, da aranha marrom, e o Phoneutra, que é a aranha armadeira. A faixa etária de risco envolvendo acidentes da aranha marrom e da aranha armadeira são de crianças de até 12 anos e idosos. Só que há um outro fator que pode agravar os casos caso a pessoa seja picada. São pessoas que apresentam problemas como diabetes, apresentam problemas de insuficiência renal, hipertensão. Caso essa pessoa venha ser picada, vai acontecer um agravamento. Embora seja uma pessoa que não esteja na faixa etária de risco, mas que apresente esses problemas de saúde, vai agravar o caso da saúde da pessoa decorrente da ação do veneno. Os sintomas da picada da aranha marrom geralmente não sente dor. A pessoa não sente dor no local da picada, e isso é bastante perigoso, porque o veneno dessa aranha é necrosante, tem o efeito que causa necrose do tecido. Então geralmente quando a pessoa é picada não apresenta dor, mas no local da picada causa uma ferida, porque há uma necrose do tecido. Já a picada da armadeira é uma picada bastante dolorida. A ação do veneno dessa aranha é uma ação neurotóxica que causa paralisia, causa insuficiência respiratória, e em alguns casos, quando não é muito grave, causa inchaço, vermelhidão, coceira no local da picada. Eu já falei que alguns casos que podem agravar são casos de doenças, mas também o local da picada interfere muito. Se a pessoa for picado na cabeça,
A aranha armadeira, ela é agressiva. Como podemos ver nessa foto, ela está assim com essas patas levantadas. Ela é bastante agressiva. Se mexer, ela pula e ela pica. Já a aranha marrom não, ela não é agressiva. Os acidentes envolvendo a aranha marrom geralmente são quando as pessoas vão mexer em alguma gaveta, imprensa o animal e ela acaba inoculando veneno ou no travesseiro, a pessoa rola pelo travesseiro e aí o acidente é muito mais grave porque é na cabeça. Mas geralmente envolvendo esses animais os acidentes são mais graves quando é nas extremidades do corpo. No caso da aranha armadeira, é um pouco parecido com o escorpião. A dor se for picada no dedo, essa dor pode irradiar até o ombro. Eu morro de que exatamente se for picado por uma aranha? No caso da aranha marrom, a pessoa morre por insuficiência renal. Se for picado por a armadeira, a pessoa morre por edema pulmonar devido à diferença dos níveis de pressão sanguínea, que sobe, que desce e acaba levando a pessoa a ter o edema pulmonar. Muitas vezes os casos envolvendo essa aranha aqui, essa aranha armadeira, traz sequelas porque devido ao edema pulmonar falta oxigênio no cérebro e pode danificar alguma região do cérebro. E quando danifica alguma região do cérebro, se danificar a região relacionada ao movimento, a pessoa pode perder os movimentos e ficar paraplégica. E as caranguejeiras? Embora as caranguejeiras sejam bastante temidas pela população, são uma aranha grande, o efeito do veneno dessas aranhas não traz risco à saúde humana, a não ser que a pessoa tenha alguma reação alérgica ao veneno. Mas o que tem de risco dessa aranha caranguejeira são seus pelos urticantes, que ela lança esses pelos para se defender. Caso uma pessoa que seja alérgica, que seja asmática, venha inalar esse pelo, ela pode morrer por falta de ar, se não for tratada rápido. Se esse pelo cair no olho, pode causar uma baita inflamação, pode levar até a cegueira. Então, o maior perigo envolvendo a aranha caranguejeira são seus pelos urticantes, não o veneno. Por isso que a aranha armadeira no Brasil, essa aranha caranguejeira no Brasil, ela não tem interesse em saúde, porque o seu veneno não causa risco à saúde humana. Os escorpiões. No Brasil, há 4 gêneros de escorpiões de interesse em saúde, que é o gênero Titus stigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste, Titus cerulatus, que é o escorpião amarelo, temos o Titus baiense, escorpião marrom, e o gênero do Titus obscuro, que é o escorpião preto da Amazônia. Aqui para os escorpião é basicamente quase a mesma coisa que para a aranha. A faixa de risco envolvendo crianças de até 12 anos e idosos, e também tem aquele mesmo fator de risco, também pode ser as doenças, pessoas que têm problemas hepáticos, de insuficiência renal, que tem diabetes. Isso vai agravar os casos, caso a pessoa venha a ser picado. Os sintomas da picada por escorpião é basicamente parecido com a picada da aranha armadeira. Esse veneno tem basicamente quase o mesmo efeito, são poucos parecidos, tem a função neurotóxica também, vai causar uma dor aguda no local da picada. Se for picado no dedo, essa dor ela pode irradiar até o ombro, pode causar inchaço no local da picada. Há pessoas que têm, quando é um caso mais grave, da febre, sudorese. E se for uma pessoa alérgica, se não for tratada logo, pode vir a óbito. Então esses são os sintomas da picada, é bastante parecido com da aranha armadeira. Se eu for picado por escorpião, eu morro também por edema pulmonar, porque os venenos eles têm basicamente os mesmos efeitos. E qual as épocas com maior índice de acidente envolvendo os escorpiões? Por esses animais eles serem ectotérmicos, na época de meses quentes, são o período que acontece o maior índice de acidentes, porque esses animais eles vão estar com o seu metabolismo mais ativos, eles vão precisar sair para a procura de alimento, também é o período de acasalamento, então é onde há o maior
índice desses insetos procurando alimentos e acaba ocorrendo vários acidentes nesse período dos meses quentes. Aqui temos os cuidados que servem tanto para os escorpiões quanto para as aranhas. Caso eu seja picado, a melhor coisa que eu tenho a fazer é lavar o local da picada com água corrente e sabão neutro. Se os sintomas não evoluir, não passar de uma dor no local da picada, de inchaço, posso ficar tranquilo. Mas se os sintomas começarem a evoluir, para ter febre, dificuldade de respirar, sentir paralisia, é bom buscar o hospital. Lá no hospital vai ser aplicado soro antiaracnídico. Esse soro antiaracnídico ele serve para os 2 gêneros de aranha e também para os 3 gêneros de escorpião, exceto o gênero do Titus obscurus. Ele é tratado com outros remédios, é tratado só a simatologia clínica. Temos aqui também o site do CVE, que é do controle do Centro Centro de Vigilância Epidemiológica, nesse site aqui é colocado os hospitais que contêm os soros, porque os soros não estão em todos os hospitais. Esses soros são colocados nos hospitais de acordo com o índice de acidentes dos estados e dos municípios. Então, é bom visitar esse site do CVE e olhar lá qual hospital do seu estado tem o soro. Outras medidas de cuidado é manter os ambientes limpos, evitar entulhos. Geralmente as aranhas, tanto as aranhas como os escorpiões, eles gostam de entulhos, geralmente nesses locais onde as pessoas empilham telhas, ficam blocos, geralmente são locais onde vão ser encontrados escorpiões e aranhas. Então evitar entulhos, evitar acúmulo de lixo, porque o lixo atrai baratas, atrai grilo. Esses são os alimentos prediletos tanto dos escorpiões quanto das aranhas. Então evitar entulho, evitar lixo, colocar soleiras nas portas, colocar telas na janela, isso vai evitar de ter esses insetos na nossa casa e evitar esses acidentes. E o que não fazer? Jamais fazer sangria. Várias pessoas ao ser picadas fazem sangrias, torniquetes, chupam o local da picada, usam métodos caseiros como pasta de dente, óleo de cozinha, querosene, garrafadas. Há pessoas que colocam o inseto dentro da cachaça e tomam. Muitas vezes essas condutas acabam agravando o quadro da pessoa. A pessoa fazer sangria acaba ali entrando patógenos, acaba tendo uma ferida maior e consequentemente pode vir a óbito, causar uma inflamação maior. Então esses são os cuidados e aqui é o que não devemos fazer. A importância médica. Esses invertebrados peçonhentos, as suas toxinas elas são usadas na medicina. Eu trouxe aqui o Conus, que é esse caracol, que é extraído dele uma substância que produz um analgésico, que é mais potente que a morfina. Temos aqui essa vespa, Polybia paulista, que dela é extraída a substância MP1, que possui um alto poder de danificar as células do câncer. E temos também a zigotina, que é extraída também de outro caracol, de nome Conus magnus. Essa zigotina ela é utilizada para o tratamento de dores crônicas e no tratamento do câncer. Aqui o Conus, a vespa e o outro Conus magnus. Aqui temos a referência. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Eu não sei como é que tem que desligar aqui agora. Tchau, pessoal.